Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do Dose de Dorival Alves, apresentador aqui do programa. E é claro, eu sou corretor de imóveis, vocês sabem que antes eu apresentava só o podcast com pessoas que não eram do mercado imobiliário, mas agora eu vou ter uma temporada só para o mercado imobiliário. E como eu quero dar esse upgrade, né, um período para você aprender muito e tirar suas dúvidas sobre o mercado imobiliário, hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Ela está sempre dando dicas muito importantes no perfil dela, né, a Lívia Costa. Lívia, muito obrigado por você. A Lídia Costa, desculpe. Muito obrigado por você ter aceitado participar do meu programa. Vai ser um conhecimento muito grande que você, com certeza, vai me passar e passar para nossos telespectadores. Oi, Doji, tudo bem? A gente já teve a oportunidade de conversar num outro podcast, né? Aprendemos muito, trocamos boas experiências e eu tô feliz com o convite de estar com você aqui hoje de novo, trocando experiência, aprendendo, crescendo. Vamos junto, vamos entregar conteúdo. Bora lá. Lídia, e o mercado imobiliário, como que está nessa reta final de 2025? Hoje eu vou te dizer que, para mim, é sempre o melhor momento. Eu tenho, inclusive, recusado alguns convites de pessoas, às vezes, que têm me chamado para fazer algumas coisas para eu vender. Porque o final do ano, imagina o seguinte, muita gente fala, eu quero começar 2026 com casa nova, vou receber uma PLR, vou receber um bônus. Então, a pessoa já começa a se programar, 13º, enfim. Então, na minha opinião, e sempre foi assim, desde quando eu entrei no mercado imobiliário, é o melhor momento para vender. Lídia, e nós estamos vivendo uma bolha do mercado imobiliário, porque muito se fala, nós estamos vivendo uma bolha, daqui a pouco tudo isso vai acalmar e vai parar tanta busca por imóveis. Isso é mito ou é verdade? Eu não acredito nisso, tá? Porque quando você olha o déficit habitacional do Brasil, tem mais de 6 milhões de moradias. Pessoas que vivem em situações precárias ou sequer têm um imóvel. Ainda é um sonho do brasileiro ter o seu próprio imóvel. Outro ponto é o seguinte, se a gente comparar o PIB do Brasil com o PIB do Reino Unido, que é um país desenvolvido, por exemplo, lá o crédito imobiliário representa 70%. No Brasil, representa 10%. Isso mostra, por mais que nós não sejamos um país desenvolvido, o potencial que o país tem para crescer. Ou seja, tem déficit habitacional, tem ainda, né, um potencial gigantesco de crescimento de crédito imobiliário, então eu não vejo essa bolha. Todo mundo precisa de um lugar para morar, né? Então, mas o cenário mudou, a geração mudou, hoje as pessoas querem mais viajar, mas ok, ele volta e precisa de um lugar para morar ou alugar. Alguém tem que ter comprado esse imóvel. Lígia, os bancos, né, eles mudaram a regra para o financiamento de imóveis prontos, usados, né, estava financiando só 50%, agora voltou atrás e continuou financiando os 80%. Isso ajuda muito o mercado imobiliário a aquecer a economia do mercado? Ajuda porque mais gente entra dentro do funil, né? Então, assim, imagina que antes a pessoa precisava ter uma renda ou uma entrada, né, maior para ela conseguir um financiamento. Hoje, com essa entrada um pouco menor, automaticamente eu consigo colocar mais gente dentro do funil. Querendo ou não, Doji, o mercado imobiliário, ele movimenta a economia do Brasil. E de todos os países, né? Porque é a maior compra da vida de uma pessoa. Então, se o mercado imobiliário muitas vezes vai bem, a economia tende a melhorar. Tanto que quando a economia vai ruim, um dos primeiros mercados afetados também é o mercado imobiliário. Porque justamente por isso, é uma compra de longo prazo e é uma compra de alto valor. Então, sim, isso ajuda bastante, coloca mais gente dentro do funil, melhora a economia do país de uma maneira geral, mesmo que com percentuais, mas quando você olha, a grande população que entra dentro disso faz muito sentido. Exatamente, você falou uma coisa muito importante para você, corretor ou corretora, né, que trabalha com venda de imóveis. Você não é vendedor, você é intermediador de negócios imobiliários, tá? Nós, corretores, temos esta função, intermediar o negócio de compra e venda. Comprar um imóvel é o bem mais caro que as famílias poderão comprar durante a sua vida. Geralmente você financia por 420 meses, 35 anos. As pessoas que trabalham vendendo imóveis, elas precisam ter um tato, um carinho especial quando você atende um cliente? Muito. E eu costumo dizer o seguinte, eu recebi uma pergunta recentemente assim, Lídia, o cliente que compra imóvel, ele não é muito mimizento? Eu falei, gente, vamos lá. Eu vou num salão de beleza, pago R$100 para fazer minha unha. Eu tomo champanhe, eu recebo lavagem nos pés, esfoliação, massagem por R$100. Aí eu tô fazendo uma compra, que vamos jogar baixo, tá? R$300 mil. Tô fazendo uma compra de R$300 mil. Meu amigo, você quer me tratar de maneira indiferente? Então, assim, eu vejo muito isso hoje. Alguma ignorância de alguns profissionais de falar, não gosto de atender pobre, cliente pobre. Tá tudo errado. Tá tudo errado.
Quem tem hoje 300 mil reais na mão? Exatamente. Então, assim, não tem essa. É o sonho da pessoa. A pessoa sai de casa para adquirir o conhecimento que você tem. Se você não tem conhecimento, nem deveria ter saído de casa. Essa muleta de corretor tem que parar de existir. Os corretores precisam se colocar na sua devida cadeira e tratar o cliente com a experiência que ele merece. É a maior compra da vida dele, deveria ser a maior experiência de atendimento, de conhecimento. E sabe o que é triste ouvir? Que muita gente vira corretor porque foi mal atendido por um corretor. Eu já ouvi isso de alguns corretores do mercado. Eu vendi ou eu comprei um imóvel, o corretor ganhou X mil reais e eu fui mega mal atendido. Exato. Isso é lamentável, porque é uma profissão que você pode se aposentar nela. É uma profissão justa. Então, eu posso entrar com 18 anos e morrer vendendo imóvel. Qual profissão muitas vezes te oferece isso? Muitas vezes você é descartado pelo mercado. No mercado imobiliário, não. Exatamente. Mercado imobiliário, você... Claro, entenda, a régua, no meu ponto de vista, lembrando que eu também sou corretor, eu acho que a régua para entrar no mercado imobiliário é muito baixa. Também acho. Você sorriu, teve o dente na boca e ensino médio completo, você é contratado pelas construtoras. Eu acho que o grande erro começa por aí, porque as pessoas que de fato estão pela comissão, não pela profissão, muitas vezes elas causam muito desconforto nos clientes. Os caras ficam nervosos, não querem comprar e automaticamente coloca todos na mesma balança. Nossa, fui muito mal atendido por um corretor. Hoje, Lídia, você... atendo qual o público, qual o segmento? Você me falou no off, mas eu quero que você fale para todo mundo. Médio alto. Médio alto? Isso, médio alto, mas eu sempre digo o seguinte, eu atendo o cliente. Entrou um lead, eu me posiciono como médio alto. Entrou um lead e falou, Lídia, eu quero comprar um de 500 mil. Eu não vou vender? Ah, me poupa, né? Eu vou deixar dinheiro na mesa? Então, eu não faço mídia desse tipo de produto. Porém, se o cliente quiser comprar, eu vou vender para ele sim. E vou oferecer uma ótima experiência, porque qualidade de atendimento não é um diferencial, não. Isso é pré-requisito. Tem corretor que fica, é atendimento de alto padrão. Todo atendimento tem que ser de alto padrão. Exatamente. Não tem essa, mas eu trabalho minha casa, minha vida. Então, quer dizer que você pode atender de qualquer jeito. Posso atender de chinelo. Não, gente, a maior compra da vida de uma pessoa é experiência. Quando a pessoa tem uma boa experiência, ela quer mais daquilo, ela te indica, ela é feliz com você, ela gosta de você, ela cria empatia por você e automaticamente isso vira uma corrente dele te indicar para um, indicar para outro e assim sucessivamente. Uma vez, Lídia, já vendi 5 apartamentos para a mesma família. Um comprou e saiu indicando. O difícil é a primeira venda. Se a primeira venda foi bem feita, meu querido, o resto é consequência. O problema é que muitas pessoas nos plantões de vendas estão pela comissão, não estão pela profissão. E tanto faz para elas. Até mesmo porque muitas pessoas, eu acho que você corrobora comigo, tem um perfil só de trazer o cliente no plantão para outra pessoa vender. Ele não se preocupa em dar um atendimento para o cara. Então, você não cria uma conexão com o cliente. Não. E começa um erro por aí. Exatamente. O que acontece, né? A gente estava até falando sobre isso, assim. Às vezes o corretor fica ali, a empresa tem que me entregar o lead, me entregar o cliente, enfim, né? Eu tô aqui para fazer a minha parte, que é atender. Aí você fala, nossa, deve ser o atendimento. Aí o cliente chega, um faz a maquete, o outro faz a mesa e ele só dá bom dia para ganhar 10, 20, 30, 50 mil reais. Tá errada essa conta, não tá não? Tá. Então, eu sinto que falta um pouco dessa ambição do corretor querer fazer mais. E de ele se preocupar com todas as etapas da jornada de compra. O cliente, muitas vezes, ele vai comprar um único imóvel na vida dele. E outra, é a sua profissão. O mercado imobiliário é a melhor faculdade que existe, porque você consegue aprender e já colocar em prática. Dificilmente você aprende uma conta lá na faculdade, em qualquer curso que seja, e já coloca em prática. Concordo com Aqui você consegue. Exatamente. O bom que você é corretor de imóveis, você é contador, você é psicólogo, você é de tudo um pouco, né? Acho que eu sou de tudo. Sim. Eu trabalho com o mercado popular, minha casa, minha vida. Então, são pessoas carentes de informações. Agora, imagina você. Você trabalha no mercado popular, você, corretor, é carente de informação. Pega um cliente carente de informação, isso vai dar o quê? Sabe o que eu sinto falta, Doji? Muito corretor, muitas vezes, ele não quer fazer o papel de consultor. Ele quer pegar o cliente na fase final do negócio. Que a jornada de compra, ela tende a demorar até 18 meses. Então, às vezes, você pega um cliente que já está ali há 14 meses, de repente, procurando. Então, ele já está muito na fase de se decidir. Infelizmente, por que isso acontece, tá? Porque ele entra... O corretor manda um WhatsApp para ele e aí ele não pegou as informações ali. Então, a gente precisa ter segurança para comprar. Se eu preciso ter segurança para comprar um carro, que às vezes custa nem 1/3 do valor, 1/5 do valor de um imóvel, por exemplo, quem dirá um imóvel? Exatamente. Então, assim,
Eu preciso ter segurança. Se o primeiro corretor que me atendeu não me transmite segurança, eu vou seguir essa jornada. Até que eu vou juntando todas as informações e me sinto seguro para comprar. Agora, se o primeiro corretor que atende esse cliente faz um trabalho consultivo, o que é um trabalho consultivo? Eu vou ligar para o Doge. Doge, já te explicaram como é a jornada de compra? Não, não me explicaram. Você vai precisar de tanto de entrada, tanto de financiamento, eu vou precisar desses documentos. O que eu faço com esses documentos? Isso daqui. Quando você vier na visita, eu vou te apresentar isso. Depois, se você gostar, a gente vai avançar para essa fase. Durante o período de obra, você vai pagar isso. Depois que estiver pronto, você vai pagar isso. Quem vai fazer assessoria de crédito? Se existe personalização. Então, eu explico a experiência completa para o cliente. Muito corretor não faz isso. Porque, na real, hoje, o corretor tem medo do cliente. Tem. Ele faz a oferta. Hora que o cliente atende, às vezes ele desliga. Porque ele está tão inseguro com aquilo que ele não consegue dar aquele passo, ele não consegue seguir adiante. Ele torce para o cliente não atender. Já liga com medo, né? Eu vivi isso no começo. Eu marcava visita, eu torcia para o cliente não ir. Isso acontece porque a gente tem medo daquilo que a gente desconhece. Exatamente. Então, a gente precisa entender onde eu não sou bom ainda. Enfrenta. Faz. Porque o conhecimento, a habilidade e o ambiente que você vive só vai te levar até onde você está hoje. Para você ir além, você vai precisar passar essa barreira. E tem gente que não quer passar essa barreira. E sabe o que eu acho, Lídia? É que quando as pessoas, elas passam no curso técnico em transações imobiliárias, elas acham que não precisa mais estudar. Porque já tem o número do ilusão. CRES. É mera ilusão, meu querido. Me desculpa, você tem que estudar o produto que você vende. Se eu trabalho Minha Casa Minha Vida, eu tenho que saber o Minha Casa Minha Vida. Eu tenho certeza que eu não saberia vender um alto padrão. Saber vender eu sei porque eu sei me comunicar. Perfeito. Mas eu talvez não conheça todos os processos que a Lídia conhece. Tem corretores que não buscam conhecimento porque não quer ou por falta de opção? Falta de opção não é, né? Porque opção tem demais, na verdade. É falta de interesse mesmo. Da mesma forma que tem corretor que finge que trabalha. Você chega nos plantões hoje... Tem? Achei que era só lá na minha terra. Poxa, que surpresa! É bem isso. Tem corretor que chega no plantão, é rodinha de conversa, é cigarro o tempo inteiro, é fofoquinha, vai almoçar, são 2 horas de almoço. Ixi, se tem uma feira, então, próximo do projeto, acabou. Ele vai pra feira e fica. Então, assim, tem gente que finge que trabalha. Só que o mercado imobiliário, hoje, ele é justo. Se você finge que trabalha, o mercado imobiliário finge que você é corretor. Ele finge que te recompensa. Óbvio que, assim, às vezes, eu não acredito que existe plantio sem colheita. Talvez você está plantando e você vai colher em breve. Mas muita gente que não tem resultado no mercado hoje, se você for olhar, ele é um desses corretores que finge que trabalha. Belíssima colocação. O resultado vem, tá? Belíssima colocação, Lídia. Corretor, não transforma a empresa um puxadinho da sua casa. Sim. Por que eu digo isso? Porque se você acha que estar na empresa está na sua casa, você se sente confortável para ser um árbitro de time de futebol, para jogar FIFA, para ir fumar. Eu sempre falo, Lídia, a empresa é minha empresa, porque eu sou autônomo. Se eu não fazer dali o meu espaço, o meu ganha-pão, no final do mês as contas vão bater na minha porta e o cigarrinho que eu fumei lá no pátio evaporou. Perfeito. Assim, ó. O mercado imobiliário, ele é justo, o mercado imobiliário recompensa, o mercado imobiliário muda vidas, mas ele é egoísta. Se você entrega só 50%, ele vai te entregar 5%. Exato. É tipo isso. E nada mais justo, porque assim, ó, imagina o seguinte, se eu dedico uma parte do meu tempo principal para o mercado imobiliário e às vezes você não tem aquela constância, imagina aquela pessoa que muitas vezes não dedica. Desse jeito, né? Só que aí, às vezes o corretor, como eu disse, ele pega o cliente numa fase final do processo. Aí ele acha que aquele é o fluxo normal, e não é. Não entra no mercado imobiliário se você não tem reserva financeira para você se manter pelo menos 1 ano. Se você não tem conhecimento ou disposição para estudar e não pensa jamais em ser autônomo se você não tem carteira de clientes ou uma boa reserva financeira para você se manter mais esse período. O corretor, ele tem que ter consciência. Ele é a sua lojinha. Não entrou cliente, não fique esperando só a construtora. Vai lá você e capta o seu cliente, vai lá você e faz o negócio acontecer. Exato. Não dá para ficar esperando o outro. A empresa, a imobiliária, a construtora é seu parceiro de negócio. Você precisa olhar para você, porque a empresa tem 50, 100, 500 pessoas para se preocupar.
Você acha que você é rei a esse ponto dele olhar só para você, não é? Então, se preocupa você com o teu negócio. Eu sempre falo assim, Lídia, ó, o mundo não vai voltar para te buscar no meio do caminho porque você parou para reclamar. Não vai fazer, você concorde sim ou não. O mundo não vai voltar para buscar pessoas que reclamam o tempo todo, não vai. O mundo sempre foi assim, o mundo gosta de pessoas que vai para cima, porque querendo ou não, as pessoas podem não gostar de mim, de você, mas elas respeitarão os nossos resultados. Perfeito. As pessoas gostam de resultados, concorde você ou não. O mundo não é justo da forma que você acha que deveria ser. É isso. Então, assim, criança reclama, adulto resolve. Exatamente. A gente precisa resolver. Ô, Lídia, me tira uma dúvida. Todo mundo tem perfil para ser corretor? Jamais. Não, não é todo mundo. O mercado imobiliário não é para todo mundo. As pessoas entram no mercado imobiliário pelo dinheiro e elas saem do mercado imobiliário pela falta do dinheiro. Porque, como eu disse, ele é justo. Ele entrega na mesma proporção que você entrega. O cliente percebe seu desespero na hora de vender. Percebe. Ah, se percebe. Muito. E ele joga contra você. Porque assim, ó, a gente precisa entender que a gente não perde aquilo que a gente não tem. Se eu não receber aquela comissão, eu não tenho nada a perder ali. Agora, eu saio de casa para absorver o conhecimento que você tem. Se você não tem conhecimento, no mínimo você deveria ter se preparado. Eu penso que você só pode sentar na cadeira de vítima uma única vez. Se eu acabei de entrar no mercado imobiliário, o cliente sentou comigo, me fez perguntas e eu não soube responder, mas eu acabei de conhecer o mercado imobiliário, é aceitável. Exato. Agora, a segunda vez que eu sento com o cliente, ele me pergunta a mesma coisa e eu não sei responder, aí você não pode sentar mais na cadeira de vítima, você é culpado. Eu chego a me arrepiei, porque isso é fato, galera. O pessoal, eles têm a corretagem como um bico. Cara, ou você entra para ser corretor, ou você não entra. Ah, eu vou fazer um biquinho aqui, se cair um cliente eu ganho uma comissão e depois eu pulo fora. Cara, você está tirando espaço de outra pessoa que quer ser corretor de imóveis. Mas também, Lídia, o que é que eu percebo dentro das construtoras em especial, tá? Preferem volume ao invés de qualidade. É claro que sempre vai ter aquelas pessoas que se destacam, mas você pode perceber, você chega nos plantões de vendas, tem aquelas pessoas lá que você fala assim, meu Deus, era melhor estar em casa ou numa praia do que ocupando esta cadeira, porque as pessoas jogam Free Fire, fala da família, vai fumar um cigarrinho e você olha assim, o que é que essa pessoa está fazendo em um plantão de vendas? Preenchendo o tempo, às vezes enganando a família, mas o pior engano é aquele que a gente faz para si próprio, né? O corretor... eu fingir para mim que eu sou essa profissional que eu não sou. Exato. Eu posso enganar todo mundo, mas e a minha consciência? E eu mesma? Né? Eu penso o seguinte, fracassar não significa que você seja um fracasso. Se de repente você entrou no mercado imobiliário porque você foi desligado, porque qualquer coisa aconteceu, tá tudo bem, você fracassou, errou, não deu certo. Às vezes os planos não foram da maneira como você gostaria. Só que o que você vai fazer com o que fizeram de você? Né? Então, se você escolheu o mercado imobiliário, isso é uma profissão. Sabe o que é curioso, Doge? Quando você é Dorje, né? Sabe o que é curioso? Eu tô na mesma dúvida. É Lídia, eu sei que é Lídia. É com D de dado. Lídia. Isso, Lídia. Sabe o que é curioso? Quando você é CLT, você trabalha das 9 às 6, das 8 às 6, às vezes trabalha final de semana também. Então, assim, você tem uma jornada árdua. Você precisa estudar para você alçar cargos maiores, você precisa bater meta, você precisa se provar. Por que quando entra no mercado imobiliário, que agora você virou a sua própria empresa? Agora eu não preciso estudar, eu quero liberdade de tempo. Então, eu vou trabalhar só até 2 horas da tarde, eu não trabalho mais tais dias, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não tenho que provar mais nada para ninguém. Por isso que muita gente fracassa. Porque você entra ali numa mentalidade de escassez. Escassez Exato. De entrega, escassez de conhecimento, escassez de abundância e a retribuição vem ao longo do tempo. Exatamente. Lídia, o corretor em si, né, ele sai de casa cheio de sonhos. Hoje eu vou vender, vou fazer acontecer. Chega nos plantões de vendas, ele facilmente é distraído. Muitas vezes pelos próprios coleguinhas que estão na mesma situação que eles. Saíram de casa cheio de sonhos, chegou no plantão de vendas, cadê aquela força, cadê aquele leão que você acordou falando que ia, né, matar um leão por dia? Eu chego nos plantões, Lídia, olha assim as pessoas, tem muitos que têm vontade, tem muitos que de fato regaçam as mangas e muitas vezes, igual a Lídia falou, né, às vezes deu errado naquele dia, mas não significa dizer que vai dar errado sempre. Lídia, o corretor de imóveis, principalmente nos dias atuais, você é uma pessoa que está aí full time no Instagram, dando dicas, aparecendo, dando a cara a tapa.
o corretor, ele tem que ter um perfil ativo nas redes sociais? Eu penso o seguinte, rede social é o novo jornal, tá? Imagina que você tem o melhor produto, o melhor atendimento, você oferece a melhor experiência para o cliente, mas ninguém te conhece. Do que adianta? Antigamente, Dojo, quando eu precisava anunciar um imóvel, eu pegava uma página de classificados, fazia um anúncio minúsculo, pagava por aquilo, um valor que não era barato considerado à época, Sim. e eles entregavam geralmente aquele jornal ali no final de semana, né? Eu ficava limitado ao cliente me chamar. E pode ser que a pessoa ali, o panfleteiro, pegava o jornal e jogava todo no lixo. E eu paguei para estar ali. Hoje, eu tenho um alcance mundial, se eu quiser, às vezes investindo próximo do valor que eu investia no anúncio do jornal. Só que com um retorno onde eu chamo o cliente, eu tomo a iniciativa, eu vou atrás, eu só preciso que ele se manifeste. Eu tenho inúmeras maneiras de fazer isso. Por que não usá-la? Então, assim, a rede social não é o único canal, mas a rede social é um dos canais que eu posso usar para potencializar. Não adianta eu ser bom, as pessoas precisam saber que eu sou boa. Exatamente. Lídia, ainda sobre redes sociais. Meu querido e minha querida, você pode amar o seu corpo, você pode amar o seu bichinho de estimação, você pode endeusar se você quiser, mas pelo amor de Deus, no seu WhatsApp tem que estar sua foto bem organizada. Porque imagine você, corretora, mandar uma mensagem para um cliente altas horas de sutiã, ou você, corretor, mandar uma foto para uma cliente de sunga na praia. No mínimo é falta de respeito com os clientes, tá? Eu entendo, você ama seu corpo, mas talvez o marido da outra não goste, o esposo da outra não goste, e você arruma uma treta. Dress code, eu digo dress code no quesito comportamentos. Tem que existir para nós que somos profissionais, autônomos, que trabalham frente a frente? Muito, Doge. Pensa o seguinte, eu sou uma marca, eu sou um outdoor. Exato. A minha roupa mostra a minha intenção. Então, eu tô saindo de casa para resolver, eu tô saindo de casa para vender, eu tô saindo de casa para prospectar. O meu cliente pode estar no elevador, no café, no meio da rua. Meu cliente pode estar em qualquer lugar. Então, eu preciso estar sempre preparada. Corretor 24/7, não é isso que a gente fala? Outro ponto é o seguinte, a roupa mostra a minha intenção, eu sou um outdoor, eu sou a minha empresa e essa minha empresa está em movimento. Então, obviamente, eu também preciso ser coerente com aquilo que eu mostro na internet. Não adianta a pessoa falar, nossa, a Lídia é sensacional. Chega ali na hora do vamos ver, ela não sabe ler uma tabela. Isso não pode acontecer. A expectativa que eu gero precisa ser realizada, suprida diante de um atendimento presencial, né? Mas a foto da rede social é muito simples. De quem é a rede social? Da Lídia. De quem é a foto que tem que ter? Da Lídia. Simples assim. Exato. Como é a foto? Eu sempre sugiro para que as pessoas usem branco ou preto, né? Principalmente. A foto é do teu rosto. Por quê? Às vezes o corretor fala, então eu vou pôr uma foto minha do lado da maquete. Aí a maquete tem 3 metros de altura, a pessoa Nossa. tem 1,5 metro e tá ali do lado da maquete. Não dá nem pra ver quem é você. Então é uma foto que dê no mínimo pra eu saber quem é você. Sabe? Que eu consiga olhar pra você. E óbvio, eu sou corretora de imóveis, eu não vou pôr uma foto de biquíni ali, eu não vou pôr uma foto mostrando, e não só no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais também. Por quê? Porque o meu cliente me segue muitas vezes, a esposa do meu cliente me segue e eu tô ali para vender imóveis, nada mais do que aquilo. Eu não tô ali para fazer relacionamento, de ter um relacionamento afetivo com a pessoa. Eu tô ali não, eu tô ali para negócios. Se surgiu networking, se surgiu uma amizade, isso é consequência do negócio. Exatamente. Mas eu não estou ali além daquilo. Se acontecer, foi favorável. Mas eu preciso tentar evitar ao máximo esse tipo de situação. Isso acontece, né? Então, o quanto eu puder evitar, melhor ainda. Eu não acho que o jogo da sedução vai te fazer vender um apartamento. Cuidado, às vezes você está num caminho tênue aí que daqui a pouco você arruma uma treta. É isso. Ô, Lídia, em um atendimento entre casais, a gente direciona mais para quem? Para ele ou para ela? Ou se estiver confortável na conversa fluindo, tá tudo bem? Sempre para a pessoa do mesmo sexo que você. Então, eu, mulher, vou me reportar muitas vezes para a mulher. O homem vai se reportar mais para o homem. Você vai perceber ao longo da conversa quem é o tomador de decisão. Porque as pessoas, indiretamente, elas se impõem, né?
E aí, óbvio, você vai sempre perguntar também para aquela pessoa, mas envolvendo o outro, né? Numa boa negociação, Doji, é aquela negociação que todo mundo sai ganhando. Então, é hipocrisia a pessoa falar para mim assim... Eu preciso falar com meu marido, eu preciso falar com a minha esposa. Às vezes é o patrão, às vezes é o pai e a mãe que vai ajudar ali financeiramente no negócio, ou um amigo. As pessoas falam, não, vamos decidir aqui, tal. É a maior compra da vida da pessoa. Esse é o tipo de negócio que eu não gosto. Se a pessoa falou para mim que tem que envolver, que quer envolver, quando? É mais fácil, porque aquela pessoa é importante, senão ela não teria sido citada. Exatamente. Então, eu sempre converso direcionado para aquela pessoa, mas se ela me diz que tem outras pessoas que são importantes para o negócio, qual é a minha próxima meta? Trazer essas pessoas para o atendimento. Para eu avançar. Exato. E, obviamente, se ela citou aquela pessoa num determinado momento, durante o atendimento, eu envolvo aquela pessoa na fala. Eu vejo ela. Às vezes, é engraçado, porque todas as vezes que isso aconteceu, a pessoa já contou sobre o imóvel, o cliente, ele já gostou, ele só quer um ok. Então, ele já fez o encanto. Quando a pessoa chega lá, ela já está mais ou menos encantada, então ela só me ajuda a fechar. Exatamente. E acontece comigo também isso aí. Nossa, isso é ótimo. Eu adoro quando falam isso. Eu também. Após conversa, eu vejo quem tá falando mais. Você sempre vai ter um ponto de partida. Sim. Quem fala mais, quem pergunta mais. Mas tem um caso muito curioso, né? Se o esposo falar assim, eu vou conversar com minha esposa, a probabilidade de não dar match muitas vezes é grande. Por que a esposa sempre decide muitas das vezes? Porque os maridos são obedientes. Poxa! Ai, meu Deus. Só que uma vez, Lídia, eu gosto de brincar, né? Cuidado com as brincadeiras, tá, pessoal? Eu sou um cara que eu brinco muito na internet. Então, as pessoas já casam o meu perfil com um cara que, né, às vezes, brinca descontraído. Sim. E eu cheguei dentro de um apartamento decorado, e eu aqui fica a cozinha, a sala, aqui pra você cozinhar. E eu falei pro rapaz, né? E ele falou assim, não, eu casei pra minha esposa cozinhar. Me gerou um desconforto tão grande, assim. Aí, nossa, no meio da conversa ou outra, eu fui dizer, não, cara, cozinhar é horrível, né? Eu já fui tirando, porque sabe quando você dá aquela piada fora de contexto? Sim. E daí eu tive que tentar descontrair. Mas, galerinha, o fato aqui é o seguinte, se você vende imóveis e o pessoal te perguntar informações básicas de prazo de financiamento, eu sempre falo, Lídia, eu não te garanto nada. Até você mandar a documentação e eu saber de fato quanto que o banco vai te aprovar. Por quê? Tem corretores que na ânsia de vender já dá a galinha de ovos de ouro pro cara. Fala disso, aquilo, outro. E quando de fato você pega a documentação do cliente, você não vai cumprir com o que você prometeu. Então você tem um sério problema. Você tem esse cuidado também? Eu vejo muito isso no lançamento. Sabe o que acontece no lançamento de hoje? As pessoas falam assim, é a partir de 1 milhão o apartamento. Quando o cliente chega lá, ele não quer o primeiro andar, que é 1 milhão. Ele quer o 20º andar, que custa 1.400.000. Só que ele não consegue, ou ele não quer pagar 1.400.000. A partir do momento em que você dá uma informação para você voltar atrás daquilo, é muito difícil. Então, a sugestão que eu dou, primeiro é o seguinte, preço de andar intermediário. 10º andar, valor 1.200.000. Ah, mas está muito caro para mim. Desce o andar. Só que o corretor, ele não pode... O preço a partir é muito perigoso. Porque o cliente dificilmente vai ficar naquele andar que você está oferecendo naquele preço. Então, a estratégia é... Eu uso isso para tudo. Campanha. Eu faço campanha dos imóveis mais caros. Para quê? Para quando o cliente entrar, eu tenho outros imóveis para eu enquadrar. Eu não faço campanha do imóvel mais barato. Porque depois, se eu já fiz do mais barato, ele fala, tá caro para mim, eu não tenho outro que enquadrar. Como eu já estou anunciando mais caro, se ele fala, tá caro, eu tenho várias outras opções para entregar para ele. Então, assim, eu preciso ser estratégico. Ser estratégico é isso. Eu passo o preço de andar intermediário, porque se você dá um prazo de financiamento, dificilmente você vai conseguir voltar atrás disso. Tudo que não der certo, a culpa é tua. Então, assim, corretor, aprenda com a malícia e com a experiência dos outros, né? Exatamente. Preço de andar intermediário, não prometa o que você não tem certeza. Eu vou verificar, eu vou ver. Entenda, dê o retorno posteriormente, porque é importante também, não ficar só no vou ver e acabou. Mas... não trabalha com preço a partir. Isso é perigoso. Ah, mas aí eu vou pegar o cliente pelo preço. Só que aí na hora você não consegue fechar.
Então, é melhor você trabalhar muitas vezes com aquela condição, explicando que ele consegue reduzir aquele preço, do que você, de repente, trabalhar com cenários menos favoráveis. Exatamente. Lídia, o que eu percebo também no mercado imobiliário, as pessoas podem até não concordar, mas é uma visão minha, tá? Enquanto corretor. Eu acho que os corretores, eles não são unidos entre si. Você percebe isso também? Não. Não tem uma união da classe. Concordo. Eu acho que tem muitos corretores, desculpa a expressão, prostitutos, que negociam sua comissão para vender para o cara, não deixar o colega vender. Eu acho que quando você faz isso, você desceu para o submundo e está lá rastejando, querendo ganhar alguma comissão que o outro está fazendo o melhor dele, se qualificou para isso. Eu vejo neste formato. Eu concordo com você. Sabe qual é o problema? O corretor acha que o concorrente dele é o corretor. Não é. O concorrente do corretor é o proprietário. Exato. Porque o proprietário, ele pode anunciar sem o corretor, ele pode vender sem o corretor. Se isso fosse banido pelo CRES, ia ser incrível. Porque daí a gente conseguiria, sim, defender um pouco mais a classe, né? E por que isso acontece? Porque muitas vezes os corretores, fazem um trabalho péssimo, não conseguem vender o imóvel e aí o cliente acaba colocando e vendendo muitas vezes para sua própria rede ali de contatos, ou ele faz o seu próprio trabalho ali para a mídia. Então, é justamente por isso que acontece. No paralelo, tem gente que é tudo por uma venda. Só que aí isso é muito mais sobre valores do que qualquer outra coisa. Eu não vendo a minha alma por dinheiro. Tem gente que faz qualquer coisa para vender um imóvel. Não é o meu perfil. Inclusive, eu já trabalhei em canal de parcerias que pessoas me ligavam dizendo: Lídia, eu fui num jantar no final de semana e o cliente me falou que está fechando a cobertura de um produto lá na Vila Clementina, um caso real. Vamos derrubar a venda e passar a venda por aqui, 4,5 milhões na época. Eu falei, não. Ah, mas por quê? Não sei o quê. Porque me conhece, é fulano, não sei o quê. Eu falei, não vou fazer. Porque se você não teve a competência de falar para essa pessoa que você era corretor e trabalhou esse produto, você não merece ganhar essa comissão. Não vou fazer. Você pode até fazer com outra pessoa. A minha alma não está à venda hoje. Exatamente. Não está à venda. Compartilho com você. Lídia, o corretor, existem corretores com síndrome da CLT. É das 8 às 18, depois não responde para ninguém. Eu fico horrorizado. Eu próprio mando mensagem para alguns corretores, o cara tá offline, só liga o telefone no dia seguinte. Meu querido, se o cliente mandar mensagem para você, quem vai responder? Na imaginação não dá, né? Ô, Lídia, eu sou 24 horas full time. Eu não mando mensagem a qualquer hora, mas eu respondo a qualquer hora. Por quê? Se o cliente mandou mensagem àquela hora, é porque ele está disponível àquela hora. Se eu visualizar, eu vou responder. Você também ou tem um horário específico? Olha, eu vou te dizer que eu adoraria que os corretores fossem pelo menos das 8 às 6, tá? A maioria nem Não isso faz. Eu já imaginei mundo de Alice aí, viu? Não é assim, não. Mandar eu também não mando, né? Em determinados horários. Exato. Mas responder sim. É igual eu não mando Responder porque, sim. né? Mas responder eu Sim, respondo. é porque às vezes é casal e aí pode gerar algum tipo de desconforto, enfim. Só que se a pessoa me responder num horário fora do convencional, eu respondo. Porém, Dorji, tem que ser corretor 24/7 sim, mas também tem que ter descanso, tá? Exato. Eu vejo muito corretor hoje em dia que trabalha os 7 dias da semana no desespero. O equilíbrio, a calma, o descanso, ele faz com que você reprocesse as coisas e veja também onde você precisa melhorar, né? Então, o descanso, ele também é válido. O meu diretor falou isso para mim, Dodge, eu acho que você vai ter que contratar uma secretária. Porque você tem muitos atendimentos. Sim. E daqui a pouco você não consegue folgar nenhum dia. Sim. O problema, que eu acredito que você compartilhe também, eu só gosto de estar do lado de pessoas que pelo menos tenha um pouco do meu reflexo. Seja uma pessoa proativa e que queira tudo para ontem. Eu tenho esse senso de urgência. Ter senso de urgência na corretagem é válido? Muito! Imagina o seguinte, os processos no mercado imobiliário, eles ainda são muito manuais. Né? Se você muitas vezes não cobra, não acompanha, não entende por que parou, ele não avança. Então, assim, é muito importante que você tenha esse senso de urgência. Eu uso um aplicativo para a organização que se chama Todoist. Todoist. Esse aplicativo, ele coloca prioridade 1, 2, 3 e 4. Nossa! Já baixa lá, é ótimo. Versão gratuita que eu uso. Eu coloco sempre... O que é prioridade 1 para mim? Venda. Tudo que me coloca mais próximo à venda é prioridade 1.
tudo que não me coloca próximo da venda é 2, 3 ou 4. Aí eu vou definir ali a ordem de relevância para mim. Mas prioridade é o que me deixa mais próximo de fazer negócio. Ô, Lídia, eu sempre falo assim, corretor não se apaixona pelo cliente. Explico. Porque às vezes o corretor aprovou um cliente, meu Deus, quando é que ele vem? Eu tenho que vender esse apartamento e esquece os próximos. Queridão, o cliente já está com crédito aprovado, vai para o próximo. O seu cliente sempre vai ser o próximo, é uma esteira. Se você fica ali apaixonado por aquele cara que já está aprovado, que falou que ia comprar e não apareceu, meu bem. Sabe qual é o problema? Muito corretor tem um único cliente em fase de fechamento. Aí foca só nele. Exatamente. Você tem que ter no mínimo 5 clientes ali que estão mais quentes, porque daí você está aqui, ó, equilibrando os pratinhos. Corretor que tem um único cliente, o cliente para de responder, ou o cliente às vezes teve qualquer problema que seja, e por isso ele acabou parando de responder, ou ele some, ou ele desistiu do negócio, ele começa a chorar, ele se desequilibra. Eu já presenciei isso algumas vezes dentro de plantões e escritórios, enfim. Então ele precisa ter funil cheio. Porque quando você tem funil cheio, você está com uma esteira ali caminhando, Exato. Você não tem nem tempo para se preocupar. Você fala, não, próximo, bora. Exato. Ó, hoje eu tô com 25 documentações aprovadas. Aí, ó. Para mim é excelente? Mas eu quero mais e mais e mais. Porque se desses 25 não rodar, outros virão. E a esteira básica. Lídia, mas todo mundo tem curiosidade. Eu sei que vai ser um pouquinho repetir, né? Você entrou pelo mercado de médio ou alto padrão, né? Porque todo mundo tem essa dúvida. Por onde eu entro? Eu entrei pelo alto. Eu entrei direto no alto padrão. Meu Deus. Eu comecei pela Cyrela, foi a minha grande escola, uma empresa incrível. E trabalhei, basicamente, as construtoras que eu trabalhei são todas alto padrão, né? E depois eu quis ter outras experiências também, então acabei trabalhando um pouco com terceiros. Hoje eu sei todas as frentes, tá? Eu sei alto padrão, sei trabalhar com a Minha Casa Minha Vida, sei fazer locação, sei trabalhar com imóvel de terceiros. E eu quis me preparar a esse ponto para me tornar educadora. Então eu vejo hoje muitos educadores 100% nichados. Então, comigo você só vai aprender isso. Com a Lídia, não. Eu consigo ensinar tudo. Eu consigo ensinar todas as frentes, né? Tudo muito pautado na experiência do cliente, que é o que eu acredito que ele precisa ter no momento da aquisição do imóvel. Lídia, mas na internet também tem muitos coaches que nunca pisaram no plantão de venda, mas querem vender cursos. Cara, se você não tem números e resultados para me mostrar, eu não vou comprar um curso seu, me desculpe. Mas na internet tudo pode, tudo se vende, né? Fazer o quê? Não é verdade? O que acontece, tá? Um dia me perguntaram assim, por que você acha que o seu curso é melhor do que os outros? Eu falei, porque eu ensino por quê. E eu só ensino por quê porque eu pratico. Eu sou corretora. Eu sou corretora, mas também sou educadora. Por que também eu foco em alto padrão? Porque eu tenho um volume menor de leads. Se eu focar no Minha Casa Minha Vida, eu vou fazer uma campanha Minha Casa Minha Vida, às vezes eu vou receber 50 a 100 leads no dia. Exato. Eu não vou dar conta disso, não vou dar conta. Então, eu foco no alto padrão, porque o volume é menor e com isso eu consigo conciliar com o educacional. Mas eu sou uma pessoa que pratica o que fala, que ensina. Inclusive, eu tenho aulas que são periodicamente atualizadas pelo fato de eu viver o mercado. Então, não compra curso de quem não é educador, de quem não vive. A pessoa foi lá, viu e entregou. Eu vim de RH hoje. Eu fazia treinamento para corretora antes de ser oficialmente educadora. Eu te garanto que é diferente você ensinar e você fazer. A minha linguagem é de corretor. Eu sei as dores. Eu tenho cliente que não me responde, eu tenho cliente que me bloqueia. Eu passo por toda essa jornada. E por isso eu tento alternativas diferentes de fazer as coisas. Eu testo tudo que eu ensino. Quem não é educador não consegue. Exatamente. E, cara, quando o cliente te bloquear, não fica triste. Outro dia eu vi uma pessoa se lastimando. Oh, meu Deus, o cliente me bloqueou, pedi meu número. Segue o baile, meu querido. É porque tem pouco cliente na esteira. É que tem coisas, Lídia, que você olha assim, levanta, sabe quando você fala assim, cara, levanta, bata a poeira e segue. Tem corretores, a gente tá falando de corretagem aqui, mas isso vale pro âmbito que você é CLT ou não. Cara, seja diferente dos demais. Você chega no plantão de vendas, tá todo mundo buscando pão, igual você. Sim. Igual você, meu queridão. Tá todo mundo ali na expectativa de cair um cliente. Cair um cliente não, né? Tem as pessoas sortudas que pegam o cliente da vez e faz uma venda, colocou aí uma comissão boa no bolso, né? Lídia, você já pegou casos que você percebeu que o cara não fez nada e levou uma boa comissão e você falou assim, poxa?
E muito! Eu era coordenadora de parcerias, né? Sim. Então, eu cheguei a atender aí mais de 3 mil pessoas. Meu Óbvio, Deus. não simultaneamente, mas eu tinha, 6 atendimentos num único dia, sabe? E era normal. Na verdade, o que acontecia, Doja, é exatamente o que eu te falei. A pessoa chegava no plantão, ele dava bom dia, olha, essa é a Lídia. Eu me apresentava e eu fazia tudo. Até o fechamento, concluir o negócio. E às vezes ele ainda falava assim, ó, o cliente está com dúvida, eu posso te passar o telefone do cliente para você esclarecer? Eu falava, não. Você vai sondar a dúvida com o cliente, você vai me passar a dúvida e eu vou te responder. Falei isso outro dia para uma corretora. Lídia, igual eu falei para você, eu não consigo ser gestor. Eu já tive várias oportunidades, tá? Mas eu não consigo lidar com corretores no quesito... Porque às vezes tem muitas pessoas, principalmente nos corretores, eles esperam a informação cair no colo deles. Então, o gestor sempre é culpado pela venda que não fechou, mas o cara quer receber a comissão, o cara não moveu uma palha, mas reclama se a venda não saiu bem. Então, eu não consigo administrar pessoas no âmbito autônomo, sabe? Porque corretor é bicho solto, né? Você acha que está contando com ele esse mês, daqui a pouco o cara está na outra construtora. É assim, ó. Corretor é bicho solto, né? Mas eu acho que ele precisa criar raiz em algum lugar no sentido de... Não adianta eu querer absorver o conhecimento de todos os mentores do mercado imobiliário. Eu preciso escolher um, entender como é a mente daquela pessoa, absorver o máximo de conteúdo que ela tem e seguir aquela metodologia. As metodologias são divergentes. As construtoras têm raciocínios, estrutura, formatos de gestão diferentes, né? É óbvio que eu posso absorver um pouquinho de cada um, mas eu preciso escolher. Esse é meu mentor. Essa é a pessoa com quem eu vou me espelhar dentro do mercado, né? Nem todo mundo é bom para todo mundo. Concordo. Tem gente que vai se identificar muito com a Lídia e tem gente que não vai gostar da Lídia. E tá tudo bem. O corretor escolhe o cliente ou o cliente escolhe o corretor? O corretor deveria escolher o cliente, né? Tem cliente que eu não quero atender. Porque tem cliente que às vezes é arrogante, tem cliente que você percebe que tem uma segunda intenção ali no fundo, tem cliente que te enrola, tem cliente que eu não quero. Eu já falei isso para um cliente, ele me ligou cheio da razão, me desculpa, cliente nunca sempre vai ter razão, olha que eu sou corretor, eu preciso vender. Ele falou assim, você precisa me vender porque você precisa da comissão. Eu falei assim, olha, desculpa, eu não preciso vender para você, eu preciso vender imóveis. Não necessariamente para você. A visita da segunda-feira que nós havíamos marcado está desmarcada. Fique à vontade para procurar outro corretor. Eu me dei este luxo porque ele já vinha me testando. Mas eu conheço o meu profissionalismo. Eu sou igual a você. Eu não me vendo, mas também não me rebaixo a você, tá bom? A comissão de R$5.000, cara, eu faço isso aqui, eu busco outros. Mas você não vai me dizer até onde eu vou descer para você pisar. Me desculpa, mas é a minha posição. Sim. Eu tive uma situação há um tempo atrás que uma proprietária queria que eu pegasse o imóvel dela para vender. E ela me falou, eu sou corretora. Só que eu vou deixar o imóvel com você, porém se você vender é 50% meu. Poxa. Eu falei, muito me estranha você ser corretora, querer que o seu imóvel seja vendido e não fazer o trabalho para o seu imóvel ser vendido. E quando eu trouxer o cliente fazer o negócio, você querer 50% do negócio. Eu te agradeço, mas eu não pego o teu imóvel. E vida que segue. É satisfatório, né? Não, porque assim, a gente nem começou a ter um relacionamento e você já quer começar a relação assim? Não quero. Exatamente. Não quero. Doji, eu tinha um apartamento em Goiânia, eu vendi. Eu não pedi 50 para imobiliária. Porque eu penso que se eu sou essa profissional, eu preciso honrar o trabalho do outro. Gente, eu tenho seguro de carro, eu tenho seguro de casa, enfim. Eu não fico tirando, tira da sua comissão, não sei o que lá. Eu não gosto que façam isso comigo, eu não faço isso com os outros. Eu preciso ser a pessoa que eu quero no mundo. Exatamente. Simples assim. Então, assim, eu não fico negociando com o corretor, eu não faço essas coisas com o corretor. Se eu for comprar um imóvel, a não ser que seja algo que eu encontrei, mas se alguém me mandar, ele tem que receber a comissão, não foi atrás. Agora, eu encontrei o imóvel, ok, fazer um 50, ou eu receber a comissão se for de uma construtora, enfim. Agora, caso contrário, a pessoa fez todo o trabalho e eu quero receber metade? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Exato. A gente precisa aprender a respeitar o trabalho do outro. Quando você vai, e eu digo muito para o cliente o seguinte, quando você vai numa pizzaria, você já sabe que o preço da pizza é aquele. Você não vai ficar pedindo desconto na pizza. Você pediu para eu chegar em 800 mil no valor do imóvel. Eu cheguei em 800 mil. Eu cheguei no valor que você queria. Você não está pagando mais pelo fato de ter a minha comissão dentro desse valor.
Então não faz jus ao seu pedido. Exatamente. Simples assim. Ele não está pagando a mais. Concordo com você. Qual o perfil do bom corretor? O corretor que tem conhecimento, né? Corretor curioso, que estuda, aquele corretor que está sempre buscando conhecimento, porque todo dia tem notícia nova de mercado imobiliário, todo dia tem atualização, seja que ou às vezes até em um outro estado que é relevante você saber, porque às vezes o seu cliente é de outro estado, e é importante você entender as culturas, como é entregue o imóvel ali naquela região, enfim. Então, corretor que estuda, que se aperfeiçoa. O corretor que oferece uma boa experiência para o cliente, então que ele é preocupado em ser um consultor e oferecer em todas as etapas da jornada de compra essa boa experiência. O corretor que conhece a jornada de compra, então ele sabe todas as fases, até porque se para em uma fase, ele sabe como destravar aquilo, né? E o corretor que faz pós-venda. Então, para mim, esse seria o corretor perfeito. Óbvio, né? Ele conhece a jornada e faz a jornada. Exato. Ele que apresenta, ele que negocia, ele pode até trazer uma pessoa para ter uma voz ali de decisão, porque a gente tende a respeitar uma autoridade, né? Mas é o corretor que, no mínimo, domina todas as fases. Teve um cliente que me procurou da Bahia. Ele falou assim, porque eu falei do projeto Minha Casa Minha Vida, né? Porque muda de estado para estado, vai mudar. Até mesmo porque a faixa salarial muda. São Paulo Sim. é uma coisa, na Bahia é outra. São Paulo tem um cheque Casa Paulista, mais o Minha Casa Minha Vida. São dois benefícios que se cruzam. Aí ele falou, quero comprar aqui na Bahia com os dois. Eu falei assim, olha, na Bahia eu não sei se tem o benefício do estado. Sim. São Paulo eu sei que tem, mas eu não sei, é diferente. Ele falou, você tem alguém aqui para me indicar? Eu falei assim, infelizmente não. Você recebe muitas pessoas de fora no seu direct perguntando informações? Eu recebo. Eu recebo algumas pessoas, assim, inclusive fora do Brasil. Eu tenho alguns clientes que... O meu perfil, ele é muito voltado para corretor, né? Eu vejo lá. Mas vira e mexe, tem alguém me pedindo informação de produto ali no meu Instagram. Inclusive, eu estou com uma negociação hoje de um cliente que mora fora do Brasil que veio através do meu Instagram. Eu vendi para uma cliente de Israel. Eu tô com um cliente dos Estados Unidos. Ela falou assim, não, você pode escolher o projeto e o andar, desde que seja andar alto. Eu falei assim, meu amor, você quer um tapete vermelho e um champanhe? Coloco, né? Eu coloco para você. E eu consegui vender para ela. Ô, Lídia, e o método ser? Ser com ser normal, tá? Ser com C, isso mesmo. Como que você desenvolveu? O método ser, o que eu percebi, tá, Dorji? Eu percebi que o que era óbvio pra mim não era óbvio pros outros. Explica. Que as pessoas falavam muito, você tem que se posicionar, você tem que estudar. Só que quando você não sabe nem o que você precisa saber. Então, assim, eu acabei de virar corretora. Às vezes, dependendo do nível que eu venho, eu não sei que eu preciso estudar sobre FGTS, eu não sei que eu preciso estudar sobre crédito imobiliário. O básico precisa ser dito. Não só para você, corretor, como também para o cliente. Então, eu dividi o método SER em 9 módulos. Ali dentro, eu passo por toda a etapa da jornada de compra do cliente. Então, eu vou desde a prospecção do cliente, como que eu abordo, como que eu agendo uma visita, como que eu converso com esse cliente, a frequência com que eu devo falar com esse cliente e o que falar com esse cliente em cada uma dessas etapas. Aí, eu entro na parte de apresentação de produto, como que eu apresento uma maquete, um decorado, um produto pronto, como que eu vendo para investidores. Então, assim, como que eu calculo rentabilidade? Como que eu leio uma tabela de vendas? Leitura de contrato. Por que isso é importante? Porque às vezes o cliente pega esse contrato e manda para o advogado. Às vezes o advogado não é do mercado imobiliário, então ele cria ali uns empecilhos que vão te atrapalhar. Bem pontuado. Eu ensino o corretor a interpretar as principais cláusulas do contrato para ele fazer uma chamada de vídeo com o cliente e sair dali com o contrato assinado. Pós-venda... captação de imóvel com exclusividade, como que ele faz, qual é a abordagem que ele usa, só que eu ensino como fazer. Eu dou ferramentas para essas pessoas. E aí tem outros módulos bônus lá dentro que eu falo sobre projeto de vida, para você ter equilíbrio entre todas as áreas da vida. Tem módulo de leilão de imóveis. Para quê? Eu não sou especialista, mas eu trago pessoas que são especialistas para falar sobre o tema. Tem ali captação de clientes pelo LinkedIn, que também não é algo que eu domino, mas eu trago um especialista para falar sobre isso. E é um conteúdo vivo, porque todos os meses tem aula nova. Exato. Então, esse é um diferencial. O que eu quero é que o aluno chegue em mim e encontre em mim todas as respostas, né? E como eu digo vivo também, é porque eles me sugerem. Li, a gente gostaria de aprender sobre tal coisa que não tem. Eu vou lá, gravo e disponibilizo. É porque assim, pessoal, às vezes
o corretor de alto padrão não sabe os processos do mercado popular, o Minha Casa Minha Vida. Lembrando que existem as 4 faixas. Então, é interessante saber, né? Porque às vezes eu sei tudo sobre o Minha Casa Minha Vida. Faixa 1, faixa 2, faixa 3 e agora o faixa 4, né? Que é o classe média, que são apartamentos até 500 mil e renda bruta familiar até 12 mil. Aí você começa a falar dos módulos. Então, se hoje eu fosse vender um alto padrão, talvez eu me perderia nos cálculos. Sabe por quê? Porque no Minha Casa Minha Vida, você pega toda uma documentação. Eu acredito que no alto padrão, não precisa pedir tudo pro cara, né? Não, na verdade é o contrário, né? No Minha Casa Minha Vida, eles avaliam a renda que o cliente tem e o potencial de Exato. compra dele. No caso do médio e alto padrão, o cliente ele precisa provar que ele consegue pagar aquele valor. Então, assim, vai financiar 800 mil. Ele precisa ter uma renda que comporte financiamento daqueles 800 mil, desde que não comprometa mais do que 30% da renda. Mas eu te garanto uma coisa, é muito mais difícil vender Minha Casa Minha Vida falando do processo do que o alto padrão. O alto Exato. padrão é muito mais simples. Tá? Então, se for falar de dia a dia, vocês falam de juros pós-obra, vocês falam sobre evolução de obra, vocês falam sobre uma série de coisas que no alto padrão não tem. Exatamente. Então, você precisa explicar menos coisas para os clientes. Né? O Minha Casa Minha Vida tem as faixas, tem enquadramento, tem quanto que aprova, às vezes tem uma restrição, precisa resolver, e aí entra contador e uma série de coisas. Exato. No alto padrão, isso pode acontecer da restrição, né? Só que algumas restrições, inclusive, são avaliadas à parte. Porque às vezes eu tenho uma dívida ativa de uma empresa, tem construtora que vai aprovar dependendo do porquê, tem construtora que não. No Minha Casa Minha Vida, às vezes, você já não é aprovado de cara. Exatamente. Então, eu acho que o alto padrão, às vezes, ele é até mais fácil o processo. Exato. Então, quando você for comprar um imóvel, você tem que passar as informações financeiras para o corretor. Precisa, é um item obrigatório, tá? Por quê? Quando o corretor ele pega a documentação do cliente, você já sabe qual produto o cliente pode comprar. Porque tem algumas pessoas que falam assim, mas o cara que está fora da Minha Casa Minha Vida pode comprar Minha Casa Minha Vida? Pode, porque tem as unidades R2Vs, que é renda livre, né? E agora Minha Casa Minha Vida está até 12 mil reais. Isso que eu ia falar, tem o HMP também, que é a habitação de mercado popular, que também tem uma renda maior. Mas ainda tem muita gente que não sabe, sabia? Tem. Assim, todo mundo pode comprar. Pode. Eu acho que essa é a resposta. Só tem que saber a regra do jogo. Exato. Você só precisa entender se você entra dentro do benefício ou não. Se você vai ter algum tipo de benefício, subsídio ou não. Mas que você pode comprar, você pode. É que assim, o benefício, na verdade, Lídia, quem é que pega mais benefício? Quem ganha menos de até 3 salários mínimos. Quanto menor o salário, maior o benefício. Porque é justo, né? O governo tenta equilibrar a balança, né? O cara lá ganha 2 mil, igual você viu o exemplo prático que eu te mostrei lá na sala de espera. Aí você pega mais subsídio com o salário menor. Quanto mais você ganha, menos subsídio você vai receber do governo. Uma regrinha básica, né? É isso. Então, assim, o ideal é mandar a documentação e ver como que pode ser aprovado, né, Doge? Ô, Lídia, e qual apartamento mais... É uma curiosidade, tá, turma? Qual apartamento mais caro que você já vendeu? 17 milhões. Ele fica ali na Leopoldo Couto de Magalhães. Não sei se eu posso falar o nome, né? Melhor não, né? Deixa pra lá. Nossa, 17 milhões. 17 milhões. E eu vendi no meu primeiro ano de mercado imobiliário. Foi assim... Eu mudei minha vida logo no primeiro ano também por conta dessa venda. E vou te falar que foi fácil, tá? Não foi uma venda difícil. Vou contar a história que eu nunca contei, essa história em podcast. Eu era de parcerias na época. O corretor me chamou, falou, Lídia, eu tenho um cliente para visitar o imóvel na terça-feira, 11 horas da manhã. Fomos, visitamos. Ela virou e falou assim, olha, a gente mora aqui na rua, me mostrou o prédio, meu pai vai viajar. Vocês conseguem levar o contrato lá pra gente assinar? Na época não tinha contrato digital, né? Isso foi em 2019. 2020, aliás. Aí a gente, claro, consegue, né? Óbvio. Imprimimos, paramos toda a empresa, porque imagina, 11 horas da manhã, o atendimento demorou mais ou menos 1 hora, a gente voltou para a empresa no horário de almoço. O pessoal estava todo almoçando. Já tinha um tempo que não era vendida a unidade lá nesse projeto, então a gente parou literalmente a empresa inteira, todos os líderes de cada departamento ali, secretaria de vendas, jurídico, crédito imobiliário, era uma venda à vista, né? Uau! Era uma venda à vista, para fechar esse processo. Basicamente, não tinha análise de crédito, mas passava pelo departamento para dar um ok. E aí, o contrato saiu, né? Foi aprovado, obviamente. A gente imprimiu todas as vias e fomos até a casa do cliente para assinar. Porque 2 horas ele ia para o aeroporto. Então, a gente tinha um tempo
minúsculo. Era tipo de Apertado. meio-dia a 2 horas da tarde a gente tinha. Então, literalmente, nós paramos a empresa inteira. Faltando 30 minutos para as 2 horas da tarde, a gente chegou lá, ele assinou o contrato e nós voltamos e devolvemos para a empresa. Como são altas aplicações, demora 1 semana para cair os valores. Ele comprou na terça-feira da semana seguinte, ele deveria pagar. Ele mandou 9 horas da manhã o comprovante de pagamento da empresa. E não caía o meu. E eu ficava assim, mas gente, né? Ai, meu Deus, eu apertei os cálculos aqui. Exato. E aí eu lembro que eu ficava atualizando o aplicativo, sabe? Sim, Pra sim. ver se... E eu na frente do financeiro, assim, das meninas, olha, já aconteceu? E elas, olha, teve uma vez que a celebridade comprou, ele disse que tinha pago... Porque ele falou que pagou junto, 9 horas da manhã. Só que não caía. E eu tinha que levar a chave pro cliente. Eu falei, gente, eu me recuso a levar a chave se eu não receber, eu tô inconformada. Aí, a hora que deu umas 4 e pouco da tarde, eu atualizando na frente do financeiro, assim, ó, atualizando o aplicativo. Aí, pum, mudou o saldo. Eu, meu Deus do céu! Show, né? Eu tinha avisado até o banco, né? Porque não era uma transação, exato, não era uma transação comum, de valor comum para entrar na minha conta, né? E foi um dinheiro muito abençoado. Foi literalmente uma benção. Não tenho dúvida. Mas foi Sabe, 17 milhões. Eu já tentei entrar no mercado de alto padrão, até falei isso alguma outra vez. Só que eu tive uma decepção tremenda. Eu fui para uma construtora de alto padrão e de verdade. Eu cheguei na construtora, tinha um tiozinho com as meias coloridas e uma camisa de crochê por cima de uma social. E eu fui de esporte fino. Eu não estava com a camisa social por baixo, mas eu estava com um esporte fino, sabe? Sim. E um sapato pegada. Bem bonitinho, bem padrão, assim. Pelo menos me achei, né? E eu fiquei número 1 da fila. Ele olhou pra mim e falou assim, olha, você não tá com perfil pra trabalhar no alto padrão. Eu olhei pra ele e falei assim, você me falando isso? Tipo assim, cara, porque de verdade, sabe aquele tiozinho de plantão que fica lá... Nada contra, tá? Mas, pelo amor de Deus, tem alguns que tá ali só pra tirar a paciência dos outros. Aí Tirou a sua, né? Tirou a minha. Aí eu peguei e falei assim, mas por que você tá falando que eu não tô com perfil pra trabalhar no alto padrão? Ele disse, não, porque o dress code é esse. Você tem que estar pelo menos com uma social por baixo. Eu respeito, porque não foi ele que ditou a regra, foi a construtora. Mas quando eu olhei pra pessoa me julgando, cara, você tava com... Sabe? Aí eu peguei e fui embora e nunca mais voltei. Porque eu acho que o alto padrão, você tem que ter comportamentos diferentes, eu imagino que tem, né? Dress code diferente, tem que ter toda uma postura. Não que eu não tenha, não que eu não esteja apto a me adaptar, mas tem que ter uns cuidados diferentemente do mercado popular, não tem? Eu não gosto de pensar assim não, viu, Dorji? Mas não tem, Lembra não. que eu falei que qualidade de atendimento não é um não é um diferencial, é pré-requisito. Qualidade do atendimento, eu me diga assim, na vestimenta... Você É tá porque eu sempre... penso assim, óbvio, né? Sempre, hoje, por exemplo, graças a Deus, eu tenho uma condição muito melhor. Então, Sim. assim, quando eu vendi esse apartamento de 17 milhões, eu andava num Celtinha. Eu parava ele, às vezes, um pouquinho mais longe, porque, infelizmente, eu sei que algumas pessoas julgam, né? Mas eu não deixei de vender por causa do carro que eu andava. Eu sempre digo o seguinte... Blusa branca ou preta, calça preta, você vai estar bem e bem vestido para entrar em qualquer lugar. Na dúvida, vai no preto e branco que funciona, tá? Mas usa o que você tem, com as armas que você tem, até que você possa fazer melhor, né? Exatamente. Então, o que é ruim? Os exageros, os extremos. Exato. Então, eu vou usar uma roupa fluorescente, eu vou usar uma roupa com estampas nada a ver, transparência, decote, couro. Não cabe para o ambiente, né? E sempre que eu vendo, eu me ofereço uma experiência. Seja uma viagem, seja um restaurante, porque eu quero frequentar o mesmo ambiente que os meus clientes, para eu ter repertório. Então, eu sou muito mais preocupada com isso, né? De ter repertório para conversar com essas pessoas, de trocar experiência, e eu gosto de me fazer uma pessoa boa de ter por perto, sabe? Eu gosto de me fazer agradável, para essas pessoas gostarem de me ter na presença delas. E falando de vendas, eu também estou pensando em umas férias agora em dezembro no Nordeste. Eu vendi, né? Boa! Aí você boa. falou do Celta e fazer uma piada. Sabe qual é o quarto que adivinha quando vai chover? Um Celta preto. O teu Celta era preto ou não? Não, era vermelho. Não era o Celta preto. Mas só você da família corretora de imóveis ou tem outros que aspiram? Ninguém da minha família é Eu corretor. também, sozinho. Ninguém da minha família é corretor. Meu irmão, ele tem uma empresa de implementos agrícolas em Goiás, né? A minha mãe, empregada doméstica, era, né? Graças a Deus, hoje ela cuida das netinhas.
E meu pai era encanador. Tipo, ninguém do mercado imobiliário, na minha família não tem nenhum corretor. Então, eu sou a única pessoa da minha família que é corretora de imóveis. Ai, que delícia! Eu sou rica! Eu sou rica! Eu falo que eu quero ser a titia rica mesmo, né? Sabe que o mercado popular é muito cansativo? Eu imagino, Igual que a você demanda é maior, igual né? você falou, você atende poucos leads, Sim. mas com qualidade. Sim. Eu atendo quantidade para extrair a qualidade. Porque todo mundo que entra nas suas campanhas, né? Às vezes tem restrição, a renda não comporta Sim. e tem muitas coisinhas que você tem que controlar. O negócio apitou significa dizer que nosso tempo acabou, Lídia. Ah, que pena. Lídia, eu vou te agradecer por você ter vindo aqui no meu programa. No podcast. Vai ter uma temporada só do mercado imobiliário. Tem uma pessoa que eu gostaria muito que você indicasse para o podcast do Dorge. O Murilo Arjona. Fácil. Facinho de indicar. Nossa, ele domina o mercado Ele é de maravilhoso. financiamento imobiliário. Ah. Eu acho que ele vai trazer tanta informação. Vai. E é claro que eu vou aprender com ele aqui na mesa, é claro, né? Ele é é de São maravilhoso. Ele é Ele é de Porto do Alegre, Sul. né? Ele é do Mas Sul, exatamente. Ele tá por aqui, não? Não sei. Preciso falar com ele. Ele estava semana passada, É, que ele por causa- participou do CIMI, né? Aham. Agora, essa semana, eu não sei. Até encontrei ele lá no CIMI, ele, a namorada dele, a Bruna. Mas não... Agora, dessa semana, eu não sei. Ah. Mas eu consigo fácil essa ponte pra você. Ah, por favor. Ele eu gostaria. Aliás, eu gostaria que ele fosse o próximo. Mas eu sei que possivelmente ele não esteja aqui em São Tem Paulo. que ver a né? agenda. Tem que ver a agenda. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Lembrando, tá? Que eu sou corretor de imóveis. A Lídia também. Se você quer comprar... Bom, a Lídia vende todos também, mas o foco dela no médio e alto alto padrão e eu sou popular. Então você pode estar me chamando ou chamando a Lídia também. Então, Lídia, você pode se despedir se você quiser, é claro. Você não precisa te forçar. Tá? E é isso. Doide, muito obrigada pelo convite, tá? Pessoal, se dediquem. O mercado imobiliário, ele muda vidas. Como eu disse, é uma profissão que você pode se aposentar aqui. Mudou a minha vida, mudou a do Doide também. E de vários outros profissionais do mercado. Você precisa de resiliência, dedicação, estratégia e oferecer uma boa experiência para o seu cliente, viu? Boas vendas. Isso aí, tchau, tchau. Tchau. É o mercado.